Olá, confira os destaques desta edição do Vim TV Notícias. Saiba o que é infodemia e como somos afetados por ela. Atlético vence Santos e retoma briga pelo título. E conheça a triste realidade do comércio ilegal de animais silvestres. Eu sou Nairlan Cleiton Barbosa e estas e outras notícias você confere a partir de agora nesta edição do Vim TV Notícias que está começando. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula 3218-9390 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net. E a gente começa a nossa edição de hoje com o giro de notícias com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o Vim TV Notícias. A gente começa esse giro de notícias aqui pela nossa região, falando da apreensão de pedras de crack que estavam com dois homens que estavam em saída temporária do presídio, na cidade de Unai, na região noroeste do estado. Dois homens que estavam em saída temporária da penitenciária Agostinho Oliveira Júnior, em Unai, foram presos pela polícia militar com pedras de crack. Um terceiro suspeito também foi levado para a delegacia. Segundo informações da PM, uma equipe fazia o patrulhamento pela rua Domingos Pinto Brochado, no bairro Cachoeira, em Unai, quando suspeitaram de uma dupla. Um deles, de 34 anos, estava com uma pedra de crack na boca. Com o outro, de 40, foram encontrados 16 porções da mesma substância. De acordo com a PM, eles disseram que compraram a droga de um morador do bairro Canaã. Ainda contaram que a saída temporária deles começou na última segunda-feira e que irá até o dia 31 de janeiro. Em seguida, os policiais foram até a residência do suposto traficante, onde encontraram R$ 803 em dinheiro e um celular de procedência duvidosa. Ainda de acordo com a PM, os dois já possuíam passagem pela polícia por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a delegacia. E um adolescente foi morto a tiros na cidade de Taiobeiras, na região norte do estado. O corpo foi encontrado em um matagal. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte de um adolescente de 17 anos na cidade de Taiobeiras, na região norte do estado. A vítima foi assassinada a tiros e o corpo foi encontrado em um matagal, às margens de uma estrada, por uma equipe da Polícia Rodoviária Militar. Segundo o delegado, o adolescente foi morto com 5 tiros no braço, mão, pescoço, tórax e nas costas. Familiares contou que o adolescente saiu de casa no domingo por volta das 9 horas da manhã. A polícia acredita que o crime ocorreu 1 hora depois que ele saiu de casa. Ainda de acordo com os policiais, a motivação do crime ainda não foi esclarecida e a PM faz buscas pela região. E a Polícia Civil encontrou cargas e caminhões roubados na cidade de Medina. 2 pessoas foram detidas. A Polícia Civil encontrou cargas e caminhões roubados em um local isolado e de difícil acesso na zona rural da cidade de Medina. 2 homens de 24 e 44 anos foram presos. Foram apreendidos ainda uma arma com a numeração raspada e várias munições. Ainda de acordo com a PM, o indivíduo de 44 anos estava sendo investigado pela Polícia Civil. Conforme os levantamentos realizados, ele é apontado como um dos principais autores de roubo de caminhão transportadores de carga que circulavam pela região da BR-251, na região do Alto Rio Pardo, Salinas, Curral de Dentro, Santa Cruz de Salinas e dentre outros municípios, e no médio do Jequitinhonha, em Águas Vermelhas, Cachoeira do Pajeú e entre outras cidades. Ainda de acordo com a PM, mais 2 veículos foram apreendidos, supostamente utilizados para a realização dos furtos. E a PM pulou o muro de uma casa e prendeu um assaltante que fazia um casal refém na cidade de Mirabela, na região norte de Minas. Policiais militares pularam o muro de uma residência para impedir um assalto em Mirabela, na região norte de Minas. Um dos criminosos foi preso em flagrante. A equipe chegou no local após denúncias e pulou o muro ao ouvir os gritos.
3 criminosos estavam no interior da residência e ameaçavam os moradores com um facão. 2 deles conseguiram fugir pulando o muro dos fundos e estão sendo procurados. O outro assaltante, de 19 anos, foi preso no local. Segundo a polícia militar, o morador de 62 anos comentou que os 3 criminosos invadiram a casa pelo muro e anunciaram o assalto. Eles agrediram o idoso com vários chutes e tentou enforcá-lo com um pano. Em seguida, a vítima foi arrastada pela casa e sofreu ameaças de morte com um facão. A esposa dele, que é cadeirante, também foi ameaçada de morte. Ainda de acordo com a PM, eles reviraram o imóvel em busca de dinheiro e uma televisão já estava embalada para ser roubada. Os assaltantes que fugiram conseguiram levar um aparelho celular. A PM fez o rastreamento na região e até o momento eles não foram encontrados. O outro homem foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Montes Claros. Essas e outras informações da nossa região tá lá no nosso portal vimtv.com.br. E em tempos de distanciamento social e pandemia, você sabe o que significa a palavra infodemia? Confira na reportagem da TV Assembleia. A infodemia, conforme a designação da Organização Mundial de Saúde, diz respeito à expansão desordenada de informação sobre o tema da pandemia. Isso inclui informações falsas e informações verdadeiras, mas que elas são colocadas no mesmo patamar de relevância nas conexões de mídias sociais, sobretudo. As dúvidas em relação à vacina são legítimas. Isso eu acho que é a primeira questão que a gente tem que começar a pensar e como que a gente, como instituição pública, como que nós podemos participar desse processo de qualificar a informação. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa fazer um meia-culpa enquanto cientistas. Temos pouca formação e temos dado pouca atenção ao aspecto da divulgação científica. Se a gente não tiver uma posição coletiva para redimir essas dúvidas, para influir na formação das crenças de uma forma mais ampliada na sociedade, a vacinação ela vai ser inócua. É fundamental que a gente esteja disponível no WhatsApp, que a gente esteja disponível no Facebook, com vídeos curtos, com fragmentos de nossas falas. Começa a ter um processo de ativismo científico transmídia. O único modo de combater o ativismo transmídia, que é como a desinformação se propaga, é através do ativismo transmídia. E no próximo bloco, nas notícias do esporte, você vai conferir a vitória do Galo sobre o Santos, retomando a briga pelo título brasileiro. O Vim TV Notícias volta depois do intervalo. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. .net. E na noite de ontem, o Atlético venceu o Santos e retomou a briga pelo título do Brasileirão. É um jogo difícil porque o time Santos persigue mucho, traba mucho el juego. Estimo que o time tuvo una buena lectura de cómo fue la partida y terminó definiendo un partido con
con chances muy favorables, no tuvo mucho, o time no tuvo mucho apremio no jogo, então creo que foi um triunfo sólido. São Paulo, você sai satisfeito com as mudanças iniciais, o Natan e o Sacha, e a sua preocupação com a contusão do Keno? Sí, es un juego que nosotros venimos de una secuencia de juego de 3 juegos en muy poco tiempo, con 2 viajes que en un medio. Esta evaluación de jugar con Sasha y Nathan era para, como Otimi de Santo persigue, era sacar a los centrales para aprovechar, tener aprovechamiento directo con los espacios de atrás, con Yoran, inclusive con Nathan. Entonces el partido estaba direccionado de esa forma. Lo de Keno, Allende está esperando la avaliación de un médico, esperando que não tenha nada grave. O próximo compromisso do Galo vai ser contra a equipe do Fortaleza no próximo domingo, às 5 da tarde. E o América decide a sua sorte no Brasileirão em relação à conquista do título nesta sexta-feira. A expectativa do time é a melhor possível para a conquista de mais um caneco. Depende do ponto de vista no sentido de tudo perdido, né? Acho que mesmo se a Chape tivesse vencido o jogo deles, ainda teríamos chance de ser campeão, né? Ainda tem a última rodada, então acho que muita gente está se precipitando um pouco nesse sentido, né? Falando que a gente foi ficando longe do título, quando na verdade terminamos a penúltima rodada líder. Então acho que muita gente aí tem que rever os próprios comentários. Acho que a instabilidade é natural, né? Eu procuro sempre olhar o copo meio cheio, né? Acho que muita gente sempre olha o copo meio vazio, mas se for parar para pensar, o nosso segundo turno nós somos líder do segundo turno. Perdemos apenas um jogo num clássico contra o Cruzeiro, num jogo onde fomos completamente prejudicados, que talvez se não tivesse a interferência do árbitro poderíamos sair vencedores do jogo, mas passou, foi a única derrota no turno. A conversa é sempre a mesma entre nós jogadores, né? Desde o início da competição até a última rodada, foi de que nós teríamos plena chance de sair campeão da competição pela qualidade que tem o nosso grupo, que a gente trabalha no dia a dia. Então a gente sabia desde o início que a gente poderia chegar nessa última rodada ou campeão ou com a possibilidade de sair campeão. América e Avaí se enfrentam na sexta-feira às 8h30 da noite. E no próximo bloco você vai conferir sobre o comércio ilegal de animais silvestres no Brasil. O Vim TV Notícias volta depois no intervalo. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. .net. Estamos de volta e você confere agora a previsão do tempo para Montes Claros e toda a região do norte de Minas.
Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de sol com poucas nuvens e pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas devem oscilar na marca dos 28 graus a máxima e 19 graus a mínima. A umidade relativa do ar fica na casa dos 72%. Confira a temperatura em algumas cidades do norte de Minas. Em Laçance, máxima de 31 graus. Em Lagoa dos Patos, máxima de 29. Em Capitão Enéas, máxima de 29 graus. Em São Romão, máxima de 28 graus. E em Mato Verde, máxima de 26 graus. E agora vamos falar sobre um assunto preocupante: o comércio ilegal de animais silvestres, que é uma triste realidade no território brasileiro, e a punição para esse tipo de crime ainda é branda. Confira na reportagem de Silvana Monteiro. O Brasil tem o maior patrimônio de biodiversidade do mundo. O país tem dimensões continentais e uma riqueza incalculável quando o assunto é a fauna e a flora. O poder público e a sociedade têm a obrigação e o dever de zelar e cuidar desse ecossistema, mas na prática não é bem assim. Atualmente, mais de 1.100 animais no Brasil podem desaparecer da natureza definitivamente. Eles estão na chamada lista de extinção administrada pelo Instituto Chico Mendes. Muitas vezes, essa situação tem como maior causador o próprio homem, que abate e captura para movimentar o comércio clandestino de animais silvestres. Em Minas Gerais, ações conjuntas contribuem para o combate a esse negócio criminoso. Nas estradas federais que cortam o estado de Minas, a Polícia Rodoviária Federal tem atuado para combater o tráfico de animais silvestres. Foram centenas de apreensões nos últimos anos. Em 2020, mais de 2.800 animais foram resgatados. Esse número superou 2019 em quase 300%. Em 2020, as maiores apreensões aconteceram na BR-116, conhecida como Rio Bahia, em Leopoldina, em Caratinga, em Governador Valadares, ou seja, em Muriaé. Então, ou seja, esses traficantes mudaram a rota. E tivemos algumas apreensões também no Triângulo Mineiro. Os animais resgatados pelos agentes federais, que sobrevivem, são entregues à Polícia Militar Ambiental ou ao IBAMA, que possui em todo o país 23 centros de triagem. 3 deles funcionam em Minas Gerais, nas cidades de Montes Claros, ao norte do estado, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e na capital Belo Horizonte, que recebe em média 10.000 animais por ano. 90% são aves. Os animais recebem todo o cuidado. Alguns retornam à natureza e outros são entregues a criadouros ou santuários cadastrados. Os centros de triagem aqui de Minas Gerais, e quase todos do Brasil, o nosso foco é a devolução desse animal para a natureza. Então, é um longo processo. Vai variar muito de animal para animal. Eu não tenho como te falar, eles vão ficar um mês com a gente. Depende da espécie, depende do animal. Então, a gente tem, por exemplo, passarinho, que é prego adulto na natureza, é mais rápido. Porque ele veio da natureza, ele sabe voar, ele sabe se virar lá. Os papagaios, os periquitos, o processo é mais longo, porque eles foram retirados da natureza muito pequenos. Então, eles vão passar por um período com a gente, para eles aprenderem a se alimentar direito, porque é muito comum um papagaio que come macarrão, que come café com leite, que come pão. E ele precisa entender que ele é um papagaio, ele não é um ser humano comendo errado. Camila Araújo sempre sonhou em conviver com belas araras. Ela é estudante de veterinária. Diferente da prática de compra e venda ilegais de animais silvestres, ela procurou um criadouro autorizado pelo IBAMA. Essa foi a maneira correta para que ela pudesse realizar o sonho. O certo é você comprar um animal que realmente já seja legalizado pelo IBAMA, né? Pelos órgãos responsáveis. Então, a Tcharrá, né, que é essa arara vermelha, e o Benjamin foram comprados já de forma legalizadas. E para saber se é legal, eles vêm uma anilha, que é um anelzinho com um código, onde você consegue linkar eles ao documento. A legislação brasileira tem regra própria para classificar o comércio ilegal de animais silvestres como crime. É a Lei 9.605 de 1998, que no artigo 29 determina que matar, perseguir, caçar, apanhar, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, está sujeito à detenção de 6 meses a 1 ano e multa.
Embora acredite na necessidade do endurecimento da pena aos infratores da lei ambiental, o desembargador Rogério Medeiros, que integra a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, defende outras medidas como educação ambiental. Nada melhor para não apenas punir, mas, sobretudo, prevenir esse tipo de crime do que uma mudança cultural. E isso não se faz com direito penal. Isso se faz com a conscientização, a educação na família, na escola, na mídia. Então, nós temos que conscientizar e exigir das autoridades em todos os níveis, federal, governadores, também prefeitos, que a partir deles venham os bons exemplos. Em tempos de pandemia em que vivemos o isolamento e o distanciamento social de amigos e familiares, Cecília faz um convite a repensarmos a necessidade de aprisionar e domesticar esses animais silvestres. É tão mais bonito você ver o animal solto, né? O bicho tem asa para voar, não é para ficar preso, para a gente ficar vendo, né? O animal tem tanto direito à liberdade quanto a gente está numa pandemia agora, então está todo mundo vendo como que é ruim você ser privado de liberdade. O Vim TV Notícias fica por aqui e você já sabe, para dar a sua crítica, sugestão de reportagem ou opinião, é só falar conosco pelo nosso WhatsApp. Para assistir às edições passadas do Vim TV Notícias, é só acessar as nossas redes sociais. Eu fico por aqui, para você, até amanhã. Tchau. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula 3218-9390 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net.